Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre tecnologia e a sua relação com a arte. Mas antes de citar exemplos e mostrar o significado de alguns termos e mostrar alguns artistas, a gente tem que entender o que significa a palavra tecnologia. A gente tem que entender que tecnologia não tem a ver somente com circuitos eletrônicos, não tem somente a ver com internet, com smartphones, computadores ou videogames. A tecnologia é tudo que o ser humano cria, criará ou já criou, desde a pré-história até os dias de hoje. Então, a tinta que o ser humano criou para pintar a parede de uma gruta na pré-história é tecnologia. O lápis que o ser humano criou para poder escrever é tecnologia. O papel é tecnologia. Então, toda a criação humana é tecnologia, ok? E desde os primórdios, a arte se relaciona com a tecnologia, ok? Vamos citar, por exemplo, a fotografia. A fotografia, ela surgiu mais ou menos no século XIX, então ela tem mais de 200 anos de história, quase 300, se duvidar um pouquinho mais que 300, né? E assim, na época em que ela surgiu, era bem interessante de analisar porque ela chacoalhou o mundo da arte. Os artistas, na época, eles recebiam muito dinheiro para eternizar a imagem de alguém. Uma pessoa que queria ter a sua própria imagem eternizada não tinha fotografia na época. Então ela contratava um artista para que ele pintasse o seu próprio retrato. Isso era muito custoso, nem todo mundo tinha dinheiro para isso. E era muito demorado. Eram sessões e sessões de horas e horas parados e o resultado não era tão fiel quanto a realidade. A fotografia veio, surgiu e tornou mais acessível esse tipo de vontade, de anseio de eternizar a própria imagem, ok? E os artistas acharam que aquilo ia substituir a arte. Só que a arte, ela se moderniza e a fotografia passou a ser parte da arte, como fotografia artística ou até intermídia, quando a fotografia faz parte da pintura, faz parte da escultura, o que é bem interessante. Depois disso surgiu as câmeras cinematográficas, o vídeo, o cinema, que foram incorporados como forma de arte também. Olha que interessante, trouxe aqui para vocês o vídeo arte, que é a mistura de vídeo com a arte tradicional, a escultura, como por exemplo esse cachorrinho formado de televisores, ou este grande mapa dos Estados Unidos, feito por um sul-coreano, onde tem vários televisores, vários monitores, mostrando a pluralidade cultural que este país carrega. Tá? E é interessante, se vocês repararem, que aquele tipo de arte não é tradicional. Aí a gente entra com um termo instalação, que eu vou explicar para vocês o que significa. A arte tradicional é um quadro, uma escultura, um desenho, são coisas que a gente pode consumir. Você pode comprar um quadro e decorar a sua casa. Porém, na metade do século passado, teve alguns acontecimentos que colocaram questionamento em relação a isso, que foram as grandes guerras mundiais. O ser humano cometeu atrocidades, milhares de pessoas morreram por interesses políticos, e daí a arte se questionou, para que serve a arte num cenário sem humanidade? E daí surgiu a instalação, que é um tipo de arte na qual a gente não pode consumir, a gente não pode comprar, e ela se instala em um ambiente fechado, de maneira gigantesca, às vezes interativa, ok? Então vamos lá, a intervenção tem caráter efêmero. O que significa isso? Temporal, ela tem um prazo. Você vê ela e depois ela vai ser desinstalada. Então isso fica guardado através de vídeo, de fotografia e somente da sua memória. Em geral são obras tridimensionais, é criada uma relação da obra com o espaço, multimídias, vários meios de comunicação, linguagens como uso de tecnologias, obras interativas, ok? Algumas podem mexer, inclusive, como é o caso da Torre de Babel de Cildo Meireles, uma torre feita de televisores e rádios e tudo mais. Já a intervenção artística é diferente da instalação porque ela é no ambiente externo, que interage com o meio urbano, né? Tornando a realidade um pouquinho mais alegre para quem passa por ali, como é o caso do Grupo 6 e Meia, que colore o ambiente, os bueiros e a caixa eletrônica, por exemplo, e o Mark Jenkins, que traz esculturas bem diferenciadas, chocando em quem passa por ali. Gente, nesse vídeo nós falamos sobre tecnologia e sua relação com a arte, intervenção artística e instalação artística. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!